desconhecido, mas era qualificado, só tinha o Dodô ali, que era mesmo a estrela da companhia. E, cara, eu não consigo, sei lá, acho que mais de 10 anos a gente vê mediocridade em cima de mediocridade. Eu comentei, eu não sei, é a minha opinião, não sei se vocês concordam, mas para mim o Oswaldo de Oliveira tinha uma máquina na mão. Aquele time era espetacular, na minha visão. Aquele time, se a gente comparar aquele time com o futebol de hoje, o que a gente tem de qualidade técnica hoje, aquele time era espetacular. Eu ia até falar, você falou do 2007, eu ia falar, para mim tem o Botafogo do Oswaldo também jogava bem, mas jogava aquém do que poderia pelo elenco. Mas jogava era bem, mas aquém do que poderia. Isso, era outro time que não era potencializado pelo treinador. Era aquela coisa, o Oswaldo era um treinador médio, que sabia, né, cobrar os caras, inclusive o Louco Abreu saiu do time por causa dele, que eu acho que deveria ter ficado naquele elenco. E só que aquele time podia muito mais, cara. A gente tinha um meio-campo com o Lodeiro, com o Felipe Gabriel, com o Andrezinho, com o Marcelo Matos. A gente tinha um time, sabe, vasto. Tinha Sidorf, tinha Rafael Marques, tinha, né, nessa transição toda ali. Depois chegou um, saiu outro. Mas a zaga era boa, o Bolívar era um cara puta experiente, sabe? Os laterais, o Lucas era um baita. Eu achava o Lucas muito bom lateral, gostava dele desde o tempo de Figueirense. E o Júlio César também, bastante qualidade técnica. E, cara, a gente foi lá dentro do Maracanã e tomou uma sapecada de Hernani Brocador. Um negócio bizarro. Bizarro. O time do Flamengo naquela época era bem inferior ao nosso. O time do Flamengo é um dos piores times do Flamengo da era assim, que já estava mais organizado. Começando a organizar. Eu não sou nem tão exigente, para falar a verdade, porque assim, para mim tem duas formas de você jogar futebol: propondo o jogo, né, ou reagindo ao jogo. E para mim as duas formas são bonitas quando são bem feitas. Por exemplo, o time que mais me orgulha nos últimos tempos do Botafogo, vou falar um negócio aqui porque é minha opinião, era o Everest. O Botafogo do Everest, cara. O Botafogo do Everest, os caras corriam literalmente por cada prato de comida, cada bola. Cara, o Pimpão dava carrinho na zaga, bicicleta dentro da área. Tipo, o time do Botafogo era incrível. O Ayrton batia, era bicudo na canela do meia, era tapa na cara de quem entrava na área. O Botafogo vibrava jogando. E a gente não tinha categoria. Mas era um jogo. Você ia pro Newton Santos, você ia pro Maracanã, você ia em qualquer estádio do Botafogo jogar, você sabia, eu não vou passar vergonha, meu time vai jogar, meu time, no mínimo, vai se defender como ninguém, né? E assim, é um tipo de jogo que não é mais bonito, não é tão bonito, beleza, mas é um tipo de jogo que funciona também. Cara, né? Ou o futebol jogado do Botafogo hoje nem marca, nem ataca, nem pressiona, nem faz marcação por zona. A gente é um time que não existe, cara. Não existe. Na sua pura essência. Outro time, cara, que eu tinha uma segurança de não tomar gol maior até do que o time do Everest, do Jair. O time do Joel Santana, na época que o Ed não estava no Botafogo. Aquele time, cara, aquele ali foi um momento do Botafogo que era um time arrumadinho. O Botafogo dificilmente tomava gol com aquele time. Era um time muito certinho. Só que era um time que precisava de suas 3, 4 contratações e não tinha grana na época para fazer. Então o time ficou daquele jeito, foi levando. Mas aquele time, cara, puta, tinha uma firmeza, cara, tática de realmente era difícil fazer gol no Botafogo. Que até acho que, se eu não me engano, foi mais ou menos naquela época que o Louco Abreu fez aquela pintura, aquele golaço em cima do Santos no Pacaembu, que ele dá um chapéu no goleiro, o goleiro sai, ele dá aquele chapéu. Rafael Cabral, que hoje é do Cruzeiro. Isso. Eu gostei, porra, eu senti orgulho, cara, de ver aquele time jogar. Era um bom time. O time do Jair, a gente tinha orgulho de ver. A gente sabia que era um time até, de certa forma, limitado, mas só que assim, a gente achava limitado na época. Eu paro para analisar o nosso meio-campo hoje, eu vejo que não era limitado, porque para mim o Bruno Silva jogava 1 trilhão de vezes mais do que qualquer volante do Botafogo hoje, qualquer um. Na época que o Bruno Silva estava bem. O próprio que tu acabou de mencionar, o Ayrton jogava muito, cara. Era um puta do jogador, cara. O Ayrton, quando ele queria jogar bola, quando ele esquecia de bater um pouquinho, pensava, vou jogar bola porque eu sou um cara bom. Cara, ele jogava muita bola. Eu era fã do futebol dele. E assim, acho que vocês vão concordar comigo. Pegando um pouco o conceito e hoje a nossa situação, nenhum desses times que nós estamos citando, nem 2007, nem 2013, nem 2008, nem 2017, que foi a Libertadores, tem as condições atuais, né? Nós estamos hoje com uma folha de 12 milhões, nem perto. Acho que o de 2013 tinha uma folha alta, mas também não era nem perto disso aqui. E melhorias, hoje nós temos o Lonier, tudo bem, está sendo melhorado, já tem uma estrutura
um pouco mais condizente com o tamanho do clube e com os outros clubes de Série A, mas o que eu quero dizer é que nós queremos também ver um resultado melhor a curto prazo, porque o Botafogo hoje tem umas condições muito mais elevadas do que tinha no passado. Ó, voo fretado, a gente nunca teve. Voo fretado, exatamente, esqueci. Isso só o Palmeiras, os times mais top tinham aí. Cara, hoje, a gente olhando pro Lonier, no estado que tá o Lonier, com aqueles 3 campos bonitos que estão lá, aquela estrutura bacana que a gente viu nesses últimos vídeos. Se a gente comparar com o que o Jair tinha naquele pasto do campo anexo, porque aquilo era um pasto, um campo. É inviável hoje um time profissional que briga por alguma coisa treinar num campo, da forma que era, sabe? É engraçado hoje a gente parar e pensar nisso. Então, salário em dia, né? Tirando essas questões ali como é que é? Do fluxo de caixa, a gente sabe que assim é muito diferente da condição que aqueles caras tinham. Aqueles caras chegavam a ficar 2, 3 meses de salário atrasado direto, assim, era frequente. Hoje os caras, razão de direito de imagem, depositou 2 dias fora ali para essa questão toda. Mas os caras têm uma segurança hoje para jogar no Botafogo. Hoje, qualquer jogador que tem uma proposta, o cara falando fala, de estrutura, Rafa, a gente está falando de estrutura, de me ver um negócio até para te já pegar o gancho para a última pauta. Sim. Por que o Botafogo consegue botar a pista de atletismo preta para um show, né? E durante os nossos jogos fica tudo lá bonitinho com as cores do clube e a pista azul? Alguém consegue me explicar? É incrível isso, assim, é ilógico. Assim. Uma pista azul feia, porque quando a pista azul era conservada, até pelo menos tinha um ar de limpeza. Hoje, no estado que estava a pista, principalmente naquelas partes atrás do gol, é ridículo, é horrível. Assim, é inacreditável que o Botafogo não tenha esse layout preto, pode até colocar mais símbolos do clube nesse layout preto, um telão decente, 2 telões gigantescos, precisa de telão decente no estádio, e eu não sei se eu vou falar uma besteira, porque eu vi outro dia, vi uma foto agora do Engenhão na Olimpíada. Eu tenho certeza, posso estar falando uma besteira, mas eu tenho certeza que se o Newton Santos fosse do Fluminense, do Flamengo ou do Vasco, esses clubes teriam dado um jeito de deixar aquela estrutura montada atrás dos gols. Teriam dado um jeito de... eu sei que em questão de público, isso não era muito interessante para a gente, porque a gente não ocupa nem os 40 mil, vamos colocar, que a gente deveria ocupar geralmente. Mas a questão da acústica do estádio muda absurdamente com aquilo fechado. E a gente sabe que a acústica do Newton Santos não é muito favorável. Então, assim, cara, tem vários pontos que eu espero que pelo menos isso, além do campo aí que ele fez, que ficou bacana, vamos ver como é que vai ser na prática. E realmente a questão de LEDs, né? Se tu vê o show do Coldplay no Morumbi, aquela questão de LEDs que apagam e acendem rapidamente, que é uma coisa moderna. Nenhum estádio moderno hoje tem esse tipo de iluminação arcaica que leva não sei quantos minutos para acender, apagar, né? Esses LEDs dão um incremento muito grande para esses eventos. Então faz uma diferença, né? Faz uma puta diferença no espetáculo, né? Então, assim, são detalhes, né? São detalhes que eu acredito que ele vai fazer, porque eu não sei se foi isso realmente, mas eu ouvi papo de que o São Paulo recebeu 2 milhões por show, 2 milhões de reais por show, e o Botafogo, como está entrando no circuito de shows, aí, né, precisa angariar o mercado aí, e parece que está cobrando 800 mil reais por show. Que seja 800 mil reais por show. Eu ia entrar nesse assunto. Vai render 2 milhões e meio, né? 3 shows ali. Eu não diria que é ruim, mas pode melhorar muito. Pode melhorar muito. Até porque o Rio de Janeiro não tem outro estádio para fazer shows. Tem o Parque Olímpico. O Parque Olímpico vem aquela questão que eu estava debatendo ontem ali, o Brown, mais gente colocar. O Parque Olímpico, gente, eu conheço, não sou um carioca super, né? Vocês são cariocas e sabem muito melhor que eu. Cara, para tu chegar na Barra, para tu chegar no Recreio, Jacarepaguá, aquilo ali é bom para quem mora naquela região. Vou ser bem franco, o cara que mora se longe. Se a linha amarela parar, para chegar na Barra é o caos. É o caos. Então, assim, vamos falar. E outra, quando tu vai falar em Parque Olímpico, quando tu vai falar onde é feito o Rock in Rio, aquilo é uma área gigantesca, aberta, com uma acústica totalmente diferente de um espetáculo voltado
como faz o Coldplay, como faz o U2, como faz essas grandes bandas que já tem, hoje em dia tem muito essa questão de iluminação, de palco gigantesco, então muda muito. Cara, eu vi o pessoal na internet se quebrando hoje falando sobre esse tema, né? Porque assim, entrar na nossa última pauta aqui, que é os shows no Engenhão. O botafoguense que foi contra, ou que acha ruim, ou que tem qualquer crítica sobre isso, não é botafoguense. O clube ganhou dinheiro, né? O clube está ganhando dinheiro com o estádio no momento que o Botafogo não estava usando. Então, para mim, isso é indiscutível que foi um bom negócio. Só que daí tem dois poréns, que um deles ninguém está levantando. E aí volta para a nossa pauta recorrente, comunicação do clube. Porque vamos lá, a gente alugou o estádio, 2 pontos. Por quanto e para onde vai o dinheiro? O dinheiro vai ser usado para quê? Vai reverter no próprio estádio? Para reforma, por exemplo, pintar a pista, fazer limpeza? Vai reverter para a melhoria do estádio, das instalações do estádio? Vai reverter o quê? Para contratação? Para pagar RCE? Para onde vai o dinheiro? Ninguém sabe. A gente não sabe nem quanto entrou e nem para onde vai. Para mim, esse ponto é mais uma obscuridade do clube. E daí isso, para mim... Cara, eu esqueço o raciocínio sobre isso. E esse é um ponto que me incomoda muito, porque o próprio Tairo, quando deu essa entrevista pro GE agora recentemente, falando que eles não têm a obrigação, nenhuma empresa particular tem a obrigação de ficar disponibilizando balancetes, essas coisas todas. Como é que eu vou te falar? A mensagem que tu passa pro sócio torcedor quando tu abre esse tipo de coisa é uma mensagem de co-owner, é uma mensagem de querer crescer junto. Olha, pessoal, emite uma nota lá. Botafogo aluga o show para o Coldplay, bababá, 3 shows no valor de tanto. É isso aí, torcida alvinegra, vamos abraçar o projeto, blá, blá, blá. Esse dinheiro vai servir para muitas melhorias. Cara, isso empolga a torcida. E eles têm uma ação que parece ser o inverso disso. Parece que eles querem esconder tudo. Parece que é sempre aquela questão de não precisa falar isso. Só isso pode me incomoda o seguinte, tá? Se eu tenho um negócio, assim, pessoal, tem que esquecer. O futebol ele não é um negócio convencional, né? O futebol é um negócio público. E assim, ao contrário do que o Tairo diz, aliás, a fala do Tairo deixa claro porque o Botafogo está arregaçado administrativamente. Ao contrário do que ele diz, existe 2 obrigações do Botafogo de apresentar sim balancete. A primeira é no contrato da SAF. Está lá no contrato, meu amigo. E a segunda é a legislação. Todos os clubes têm que apresentar, tem que ser públicas as contas. Então, já começa por aí, está tudo errado. E aí a gente começa a entender o porquê que o Botafogo está essa traça administrativa. Porque, veja, o John Textor ele tem outros negócios fora do futebol. Só que volta a falar, o futebol tem uma legislação própria no Brasil, o contrato da SAF existem cláusulas específicas sobre isso. Então, ele não comprou o futebol do Botafogo para tocar como ele quiser, da forma como ele bem entender e ponto. Não. Tem obrigações contratuais, né? A gente tem um comitê que faz, inclusive, a gestão ali de fiscalização, né? Então, assim, essa fala do Tairo, de verdade mesmo, para mim era juntar o colegiado dos presidentes organizados, sentar com a administração do Botafogo e falar, como é que é? O que é isso? Como assim, não vai falar nada? O que é isso? De verdade. Então, beleza, então faz o seguinte, joga para ninguém, meu amigo. Você não quer falar nada para a torcida? Joga para ninguém. Ninguém vai entrar no estádio. Enquanto o Botafogo não se tornar um clube de novo, minimamente democrático e minimamente público, ninguém entra no estádio. Quer tocar futebol dessa forma, quer tocar o clube dessa forma, beleza. A gente bota aqui uma televisão aqui fora, fica 20 mil pessoas sem pagar ingresso, comendo churrasquinho aqui fora, gritando aqui de fora, mas no estádio não entra ninguém. Porque ou a gente é um clube de futebol, ou a gente não é. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Assim, quando eu li isso no Twitter, eu desliguei o Twitter, de verdade. Eu falei, cara, eu vou ficar um tempo off, porque não é possível que falaram isso, cara. Para mim não existe, não existe. Assim como o Botafogo não sei se vocês repararam, o Botafogo está se desfazendo do time bem inteiro. Graças a Deus, finalmente. Inclusive do Lúcio Flávio. Ninguém para onde está a maioria dos caras? Resende. De novo. Gente, de verdade, isso que eu estou falando, eu estou falando há um tempo, eu estou totalmente contra a violência, eu quero deixar isso aqui claro, não estou falando que ninguém tem que invadir sede, que ninguém tem que balançar carro de jogador, que ninguém tem que ir lá xingar o Textor, não.